Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Mais uma vez, aos que não me conhecem, eu sou pastor e digo de novo que não tenho necessidade de estar me mostrando ou de estar botando a minha imagem. Eu sempre tenho pedido a Deus que eu venha diminuir, mas que Deus venha crescer. Que eu venha assumir, mas que Ele venha aparecer. Porque Ele é o grande eu sou. A Bíblia diz que toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. A Bíblia diz que que Ele é digno de louvor, de exaltação. A Bíblia diz que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Então, meu intuito é que juntos possamos exaltar, glorificar e magnificar o nome do Todo-Poderoso, o nome do grande eu sou. Amados, nessa noite nós iremos abordar um versículo bastante conhecido, que se encontra em Malaquias, no capítulo 3, no versículo de número 10, que vem falando a respeito do dízimo e das ofertas. Exclusivamente hoje eu vou tocar mais no assunto sobre o dízimo. Amém? É um assunto que eu acredito que os irmãos vão meditar, vão parar para ouvir. Eu sei que haverá algumas pessoas que hão de contestar, mas eu costumo dizer que o profeta do Senhor não se cala diante de mentira, e a verdade também tem que ser dita. Amém? Então peço que os irmãos me emprestem os vossos ouvidos e prestem atenção naquilo que o Senhor Deus quer falar conosco nesta noite. Para que não venhamos demorar muito na mensagem, vamos começar. E eu peço que os irmãos fiquem atentos naquilo que Deus quer nos mostrar, naquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Que Deus os abençoe e que esse estudo, que essa mensagem venha a ser de grande proveito para a vida dos amados. Que Deus continue os abençoando e, sem mais delongas, vamos entrar e abordar o assunto. Malaquias, um dos menores profetas, porém é uma das mensagens mais lidas nas igrejas, um assunto bastante abordado em meio aos ministérios. E nessa noite nós vamos abordar, eu acredito que de uma maneira diferente, que nem todos os pastores querem abordar tal assunto. E em Malaquias capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazem prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Vamos começar nesse ponto. O dízimo é bíblico? Sim. Devemos entregar o nosso dízimo? Sim. Através do nosso dízimo, a sua vida vai ser abençoada? Sim. Porque Deus não é mentiroso. Em toda a Bíblia, ao se tratar de dízimo, é o único momento em que o Senhor manda que faça a prova dele. Eu ainda particularmente não encontrei um outro versículo, Deus assim o mandando, né, que fizesse prova dele. Ele disse que ele abriria a janela dos céus e derramaria uma bênção tal. Que bênção tal é essa, meu irmão? É uma bênção que não tem celeiro que possa suportar tamanha bênção. Porém, não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu vou falar um outro ponto do dízimo. Amados, se os irmãos prestarem atenção, a Bíblia fala aqui em duas igrejas: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Propriamente dito, a igreja o qual você congrega. Para que haja mantimento em minha casa. Que casa é essa? Que a Bíblia tanto relata. Será que os pastores, eles têm se preocupado com suas ovelhas, como tem que ser feito? Será que os pastores têm entregado, de fato, a sua vida por amor às suas ovelhas? A Bíblia diz que o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. E muitas das vezes, amados, nós temos visto pastores simplesmente preocupados com seus próprios interesses, preocupados com os vossos próprios deleites e se esquecendo das ovelhas. É muito bom
o pastor tem o seu celeiro repleto de tudo. Ao abrir a sua geladeira está cheia de tudo. E um membro muitas vezes abre a sua geladeira e só sai fumaça. O membro muitas das vezes abre o seu armário e às vezes só tem teia de aranha, porquanto não sabe nem o tempo que entrou um alimento ali. Muitos pastores nem se preocupam se suas ovelhas estão se alimentando ou não. Então é esse assunto que eu quero abordar nessa noite. Amados, quando a Bíblia relata de igreja, a igreja somos nós, que somos o corpo de Cristo, sendo Ele o cabeça da igreja. Eu sou totalmente a favor que o membro ele trabalhe e dizime e oferte na sua igreja. Mas eu sou totalmente contra uma punhada de pregadores, uma punhada de pastores que não dá o respeito devido às suas ovelhas, que não dá a atenção devida às suas ovelhas, que não dá o carinho devido às suas ovelhas. Porque, amados, eu já venho de uma certa caminhada com Cristo. E eu já vi determinadas situações, em determinadas igrejas, que eu não vou botar nomes por questão de ética. Até porque eu tenho que doutrinar o meu ministério, eu tenho que doutrinar minhas ovelhas e não as ovelhas alheias. Mas é como eu disse, que profeta do Senhor também não pode ficar lá diante de mentiras. Eu tenho visto, meus irmãos, muitas das vezes ovelhas aí passando necessidade. Às vezes, ovelhas aí sendo retirada de casas de aluguel porque não tem como pagar. E será se o seu pastor não tem esse conhecimento? Muitas ovelhas passando por necessidade, passando fome. Será se o pastor da sua igreja não tem esse compromisso com você? Muitas ovelhas, muitas das vezes precisando de um botijão de gás, necessitando de um remédio, necessitando de uma alimentação para dentro de sua casa, para se sustentar e sustentar os seus filhos. Será se esse pastor não tem visto? Mas muitas das vezes ele se preocupa consigo próprio, não com as suas ovelhas. Aonde é que está o amor de pastor para com as ovelhas? Aonde é que está o respeito e a responsabilidade desse tal pastor com o seu ministério e com as suas igrejas? E com os seus membros? Amados, a avareza é pecado. A Bíblia diz que nós devemos fazer pelos outros o mesmo que queira que faça por nós. O pastor não gosta? Quando a sua ovelha trabalha e dá um dízimo, e às vezes um dízimo até gordo, e é depositada na conta da igreja, e ele muitas das vezes usa essa verba para os seus deleites. Amados, a Bíblia diz que nós somos a igreja de Cristo. Essa casa, eu costumo dizer que somos nós. Que o Espírito Santo de Deus não habita em templo feito por mão de homem, não. E mais ainda eu digo, meu irmão, que saco vazio, ele não se põe em pé. Nós temos que ter a bênção material, a bênção espiritual e a bênção financeira. Lá nas epístolas de João, o Senhor lhe fala claramente: amados, desde que tiver bem todas as coisas, que tenha saúde e que seja próspero, assim como bem vai a tua alma. As três áreas que regem o homem na terra: financeiramente, espiritualmente e materialmente. Em Romanos capítulo 12, versículo 5, ele vem falando que nós somos o corpo de Cristo. Somos muitos, mas em um só corpo. E sendo o Senhor o cabeça da igreja. Eu acho que o pastor, que um líder da sua denominação, do seu ministério, ele tem que ter compromisso com as almas, ele tem que ter compromisso com a sua igreja, com o seu povo, com os seus membros, com as suas ovelhas. Não é nada demais não, meus amados. O seu pastor lhe dá uma atenção devida. Porque se você trabalha, você é abençoado. E tem muitos ministérios que se você estiver desempregado é porque você é preguiçoso. Tem muitos pastores que até usam audácia. Ou muitos líderes. De chegar e falar: mas se eu acostumar, está mantendo a casa dele, ele não quer fazer nada. Ele não quer trabalhar. Amados, ninguém fica desempregado porque quer não, a não ser que ele seja descansado. Mas muitas das vezes a pessoa está passando por necessidade
Porque as portas fecham. A Bíblia diz que quando o Senhor fecha a porta, está fechada, não tem quem abra. E quando Deus abre, também não tem demônio no inferno e nem anjo no céu que feche. Amados, nós devemos aprender a compartilhar um com os outros. A Bíblia diz que nós devemos fazer pelos outros o mesmo que queira que faça por nós. É fácil julgar, apontar, criticar com a barriga cheia. Difícil é para quem está passando necessidade. Então, amado, o dízimo também é para isso. O dízimo também é para você abençoar a vida do seu irmão. No dízimo você pode também estar pagando um aluguel para ele. O dízimo você pode fazer uma feira para o seu irmão. No dízimo você pode comprar um remédio caso seja uma necessidade. Com o dízimo você pode encher um botijão de gás. Com o dízimo você pode abençoar seu irmão financeiramente. Qual é o líder que não quer receber o dízimo na sua igreja? Mas muitos só querem receber. A conta dele é só de multiplicar, dividir nada. Parece que ele não estudou a respeito da divisão, é só multiplicação. Amados, nós não devemos ser avarentos, não. Nós devemos ler e pôr em prática. Porquanto a Bíblia diz que muitos louvam o Senhor de lábios, mas o coração está longe de Deus, está longe do Senhor. Queridos, quando nós nos preocupamos com o próximo, verdadeiramente o Senhor nos abençoará. Quando você procura dividir aquilo que você tem com o seu irmão, que está passando por dificuldade, se preocupa não, bênção. Que Deus, Ele se responsabiliza por você. Agora, devemos dar atenção devida, amados, aos nossos membros, às nossas ovelhas. Ter carinho mútuo por eles. Respeitá-los. Cuidar de cada um deles. Essa é a nossa obrigação como líder, como anjo da igreja, como pastor de um rebanho. Essa é a nossa responsabilidade. Eu sei que vai ser um assunto que muitos irmãos às vezes não vão concordar, mas eu estou falando plenamente o que a Bíblia diz, querido. Se vocês não concordam em algum assunto, infelizmente eu não posso fazer nada. Mas eu estou trazendo aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu estou falando aquilo que a Bíblia diz. Que é um dever nosso, que é o nosso direito. É cuidar bem de nossas ovelhas. Mais uma vez eu digo, está escrito. Está na palavra do Senhor. Está escrito que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Certo? Nós devemos tratar nossas ovelhas com carinho, com amor, com respeito. Que Deus continue abençoando a todos nós nessa noite. Que Deus venha enriquecer grandemente a vida de cada um de vocês. E que o Espírito Santo de Deus possa derramar bênçãos sem medidas sobre as suas vidas, sobre os seus lares, sobre os nossos lares e sobre as nossas vidas. Essa foi a mensagem que Deus colocou ao meu coração. Que Deus possa grandemente abençoar a vida de vocês em o nome de Jesus Cristo. E amanhã estaremos com novos vídeos, com novo vídeo. Amados, se inscrevam no canal para fortalecer, dê o seu joinha, comentem, compartilhem, para que a obra do Senhor, para que o Evangelho do Senhor possa ser anunciado pelos 4 cantos da terra. Que Deus os abençoe.